A prisão preventiva do ex-presidente Michel Temer surpreende os meios políticos no Legislativo. Nesta edição, como foi a repercussão aqui na Câmara. Reforma da Previdência. Veja o que pode mudar na aposentadoria dos trabalhadores rurais. E no Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado nesta quinta, reportagem especial mostra como mudou para melhor a vida de pessoas que têm essa deficiência. No trabalho e nos estudos, a conquista e os desafios da comunidade envolvida com a síndrome. O mundo político iniciou a quinta-feira com a notícia da prisão do ex-presidente Michel Temer e do ex-ministro Moreira Franco. A repercussão aqui na Câmara foi intensa. O que é inadmissível é a demora que nós tivemos nessa prisão. Como pode um governo sem nenhuma popularidade, sem voto e ainda com todas as denúncias de corrupção no ano de 2017, ter feito reformas antipovo extremamente graves, como a reforma trabalhista, como a PEC que congela os gastos públicos, e ainda ter um escândalo que foi a liberação de bilhões de reais em emendas para que o Congresso arquivasse o impeachment no ano passado. Nós não podemos fazer a defesa de prisões fora do processo constitucional. Além disso, o que eu quero lembrar a vocês aqui, e isso é importante que se lembre neste momento, é que o parlamento foi provocado por denúncias 2 vezes, para que essa investigação fosse aberta em cima de indícios robustos, e esse parlamento recusou a investigação. Era o momento, sim, naquele momento, de ter aberto a investigação contra Michel Temer e outros que estão sendo, nesse momento, expedidos de mandado de prisão. E se naquele momento essa investigação tivesse sido aberta, hoje talvez tivesse autorizado uma prisão constitucionalmente consolidada, né? Nós temos governadores, ex-presidentes da Câmara, 2 ex-presidentes da República, todos investigados, sendo punidos, cada um pelos crimes que cometeu. O Brasil, se a gente quer limpar o Brasil, a gente precisa agir dessa forma. É evidente que tem um erro na cultura política brasileira. Não é à toa que 2 ex-presidentes de posições antagônicas estão presos hoje no Brasil. Então há um erro na cultura política. Só vai consertar se a gente defender a autonomia da Lava Jato, a autonomia do Ministério Público e da Polícia Federal para que eles façam o seu trabalho. É uma demonstração de força do combate à corrupção. Não é só a Lava Jato que faz combate à corrupção nesse país. Nós temos milhares de policiais civis, militares, federais, rodoviários, juízes, promotores no país todo que fazem combate à corrupção. Eles só precisam de mais ferramentas. Sem dúvida, a Lava Jato é a salvaguarda, é o início, a origem de todo um projeto macro, maior, né? Que combinou com a trazida do ministro Moro, um dos principais idealizadores desse projeto da Lava Jato, para o governo, mostrando que o atual governo, uma das prioridades é o combate à corrupção, sim. Agora, nós vamos falar sobre como a reforma da Previdência mexe com quem vive no campo. O governo Bolsonaro dividiu a reforma da Previdência em 4 partes. Uma delas focada no combate às fraudes, incluindo aí aquelas dos trabalhadores rurais. Nós encontramos inúmeros casos de alteração de previdenciária, por exemplo, de pessoas que naturalmente saíram da roça com 18, 20, 22 anos de idade, foram para o espaço urbano e hoje retornaram para a atividade simplesmente para poder cumprir um ciclo de 1 ou 2 anos e ter uma certidão e poder se aposentar. A certidão que o deputado falou aí é uma oferecida pelos sindicatos rurais. Ela é uma declaração de que sim, aquela pessoa trabalhou mesmo aquele tempo todo no campo. Essa é uma primeira mudança da proposta. A declaração só poderá ser oferecida por órgãos oficiais. Ela tira o direito do sindicato continuar representando o trabalhador no caso da declaração, passa essa obrigação para uma empresa de assistência técnica, que o papel da empresa de assistência técnica é dar assistência lá para o agricultor, para a agricultora, para a nossa agricultura familiar. Precisa se criar algumas regras que dizem o seguinte: nos últimos 15 anos, tu plantou o quê? Criou o quê? Onde é que tu estavas? Cadê a nota? Né? Essas coisas todas, para que se tenha tomar essa posição, tem que ter um órgão de fé pública. Hoje, quando a Previdência suspeita de um benefício, ela dá 30 dias para que a pessoa seja notificada e possa recorrer. O governo quer reduzir esse tempo para 10 dias. Conforme o lugar de Minas e do Brasil, desse país,
que é um país continental, 10 dias não chega essa informação. E em 10 dias, o trabalhador, o segurado, não chegando a essa agência para satisfazer ali o questionamento, o benefício dele vai estar suspenso. Outra mudança importante é na idade. Hoje, a trabalhadora rural se aposenta com 55 anos e o trabalhador com 60. Haverá uma unificação. A idade será de 60 anos para homens e para mulheres. Acabou? Não. As contribuições de quem vive do campo também poderão mudar. Mas esse já é um assunto de um outro episódio dessa série. Se quiser continuar acompanhando, é só ligar aqui na TV Câmara. Comissão que acompanha investigações sobre a tragédia de Brumadinho ouve especialistas sobre o chamado descomissionamento, a desativação de barragens de rejeitos. Na reunião da Comissão Externa do Desastre de Brumadinho, deputados criticaram a forma como foram feitas muitas barragens de mineração no Brasil. Eles cobraram que elas sejam desativadas. As barragens são antigas, todas com mais de 25 anos, por isso saber qual que é o encaminhamento normal de desativar, tecnicamente chamado de descomissionamento, e também a utilização desses rejeitos da mineração. Nós sabemos que a mineração é importante, desde que ela não seja um risco à vida e ao meio ambiente. Ela precisa ser uma riqueza do povo brasileiro que seja revertida para gerar qualidade de vida e desenvolvimento. Sidney Nicodemos, que é doutor em engenharia metalúrgica e de Minas, disse que já existem técnicas capazes de transformar o rejeito em substâncias economicamente importantes. A gente pode separá-los, né, em 3 frações distintas: uma areia, que é um resíduo mais grosso, um material argiloso ou um silt, que é usado para fazer tijolos, outros preparos de base em rodovias, e o próprio resíduo, que contém um alto teor de óxido, que a gente vai também utilizá-lo eventualmente para vender minério. Então, você reaproveita o que já tinha sido destinado como um rejeito ou um lixo, né, que a sociedade não usa mais. Fernanda Perdigão, que estava representando os atingidos pelo rompimento da barragem de Brumadinho, não quer que a Vale seja fechada. Ela espera que a empresa possa, de forma sustentável, voltar a atuar na região. Eu espero que tudo que está sendo levantado como uso sustentável desses resíduos, a forma de descomissionamento das barragens, a solicitação, inclusive, do uso sustentável, né, desses resíduos, possa vir a sair realmente e favorecer não só o meio ambiente, como a recuperação da área degradada de Brumadinho, mas também a mão de obra local, né, que ela seja absorvida durante esse processo de recuperação dessa área degradada. Foi lançada nesta quinta-feira a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher. A Frente Parlamentar vai fazer um trabalho integrado com outros colegiados para dar voz às mulheres em todas as suas reivindicações. Todos os dias o nosso país tem sido aí manchado com destaques aí, de violência contra a mulher, de falta de empregabilidade à mulher, e eu acho que a Frente Parlamentar ela consegue reunir, agrupar e já ajudar os órgãos e organismos que existem já na casa. Nós já temos a Procuradoria, a Secretaria da Mulher, a Comissão da Mulher, temos agora uma Comissão Especial de Combate à Violência, mas o trabalho da Frente é um trabalho mais institucional, onde vai reunir a todos, né, aí para objetivos comuns. Só nos primeiros meses de 2019, ao menos 126 mulheres foram assassinadas no Brasil, segundo a organização ligada às Nações Unidas. Também foram registradas 67 tentativas de feminicídio, que é o assassinato de mulheres em razão do gênero. A cada 2 horas, uma mulher é morta no Brasil pelo simples fato de ser mulher. A deputada Rose Modesto, do PSDB de Mato Grosso do Sul, apresentou um projeto para endurecer as penas para quem comete o crime de feminicídio. Tem 2 objetivos: de punir de uma forma mais dura e, ao mesmo tempo, de tentar uma prevenção, né? O homem fazer uma reflexão. Se eu cometer um crime como esse, eu vou ficar 20 anos preso, 20 anos que eu vou abrir mão da minha vida. Então, talvez essa reflexão, né, possa inibir um pouco mais essa questão do
A bancada pela consciência negra se reuniu para celebrar o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, comemorado em 21 de março, e também para fazer um balanço dos efeitos da política de cotas no Brasil. Nós precisamos saber a questão de colocar políticas públicas nas regiões vulneráveis nesse país, mas nós estamos discutindo e aqui nós temos tanto a oposição como temos uma situação que vai colaborar com esse país. A lei de cotas foi sancionada em 2012. Ela garante que 50% das vagas nas universidades e instituições de ensino federais sejam destinadas para alunos de escolas públicas. Dessas vagas, metade é reservada aos alunos de famílias com renda inferior a um salário mínimo e meio por pessoa, enquanto a outra metade é para alunos pretos, pardos e indígenas, de acordo com a proporção populacional de cada estado. Além disso, em 2016 foi determinado que dentro de cada uma dessas categorias fossem reservadas vagas para pessoas com deficiência, também de acordo com a proporção populacional do estado. A ideia é que em 2022 a política de cotas seja avaliada, para decidir sobre a continuidade ou não da política afirmativa. A representante da Secretaria Nacional de Políticas de Igualdade Racial afirmou que o órgão já está elaborando mecanismos de avaliação. Nós estamos criando algumas estratégias de monitoramento e avaliação das reservas de vagas. Porque esse sistema acompanha um processo de ações afirmativas e chegou um momento que a gente tem que se debruçar nos dados estatísticos para que a gente possa aprimorar e avaliar esta lei. A gente precisa fazer uma reparação histórica. Aquilo que é desigual na sociedade tem que ser tratado com desigualdade para corrigir essas desigualdades históricas. Então, a gente quer igualdade, justiça, a gente quer participação, portanto, plena de negros e negras na universidade, para que tenham acesso à ascensão de uma vida que é normalmente de muita pobreza e miséria, e com isso a educação é fundamental. Mas dentro da bancada pela consciência negra também existem parlamentares que não concordam com a necessidade da lei de cotas para negros. Não é exceção. Eu, quando tinha 12 anos, eu ia na casa das pessoas, carregava lavagem, levava, tratava de porco, limpava o chiqueiro, voltava, chegava na casa das pessoas, precisava, perguntava se estava precisando de pegar água. Pegava água, enchia os vasilhames, pegava meu dinheiro e ia estudar. Então, eu não precisei de cota. É comemorado nesta quinta-feira o Dia Internacional da Síndrome de Down. A repórter Mariana Monteiro mostra como a legislação e uma nova consciência social vem mudando a vida das pessoas que têm essa deficiência. O Jornal da Câmara conversou com um adulto e uma criança que têm a síndrome, além da comunidade envolvida com os desafios que cercam o tema. Este é o Rodrigo Marinho Noronha, de 47 anos. Ele tem Down e estudou desde pequeno em escolas especiais, voltadas especificamente para alunos com deficiências, diversas deficiências. Rodrigo começou a trabalhar com 29 anos em uma lanchonete. O estabelecimento obedecia à Lei do Regime Geral da Previdência, de 91, que prevê cotas para os deficientes trabalharem nas empresas da iniciativa privada. Hoje em dia, Rodrigo trabalha aqui na Câmara, na primeira secretaria, como auxiliar administrativo. Ele acha o trabalho enriquecedor. Quando eu entrei aqui, naquela rampa ali, eu falava assim, isso aqui vai ser meu império. E hoje eu estou aqui. Eu acreditei em mim, tenho orgulho de estar aqui, essa equipe maravilhosa. Você tem dificuldade de fazer as coisas que você faz? Não. Eu, graças a Deus, eu cresci muito na vida. A inclusão de Rodrigo neste posto de trabalho acontece graças a um convênio entre a Câmara e a APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. O convênio existe desde 2017. No caso do Rodrigo, hoje, as dificuldades que ele enfrenta em relação à própria idade, o envelhecimento. Ele tem um pouco de perda de memória também, ele teve recentemente. Mas tudo isso, à medida que a gente vai estimulando, a gente vai vendo evolução. A legislação brasileira em relação à inclusão das pessoas com síndrome de Down vem melhorando. Na Câmara,
Existem 3 projetos em análise que garantem o benefício de prestação continuada para aquelas pessoas com Down que já conseguiram entrar no mercado. Nós entendemos que os 3 precisam de aprimoramento para que eles possam realmente atender esse objetivo de garantir a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, levando em consideração o custo da deficiência. Nós temos alguns desafios. Um deles é justamente a renda que recebe do BPC, muitas vezes a insegurança de conseguir um emprego e perder essa renda, esse benefício, e depois perder o emprego e ficar sem o benefício e sem o emprego. Então, para isso, nós já aprovamos aqui uma medida que garante o retorno e a integração, reintegração para o recebimento do BPC imediato. Já o Senado aprovou um projeto sobre a autonomia das pessoas com Down. A proposta que está aqui na Câmara determina que a pessoa com síndrome tem capacidade jurídica para tratar de seus assuntos burocráticos. Poderem, por exemplo, movimentar uma conta no banco, poderem se casar, poderem ir ao cartório, exigir documentos. Então, é algo que foi inovador, né? Mas que faltou alguns detalhamentos. O deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas, é membro do Conselho Consultivo da APAE. Na visão dele, o governo Bolsonaro é sensível ao tema das pessoas com Down. Nós temos uma sinalização positiva que a própria primeira-dama, esposa do presidente da República, tem colocado publicamente, inclusive ela já esteve no Congresso Nacional, na defesa desse segmento mais vulnerável de pessoas com deficiência. Então nós temos vários pleitos, por exemplo. No Ministério da Cidadania, nós desejamos criar os centros-dias para adultos e pessoas com deficiência e envelhecimento, porque é uma realidade. Os pais estão envelhecendo ou morrem, essas pessoas também envelhecem, às vezes não têm parentes para cuidar. Mas há controvérsias. Quem defende que as crianças com Down estudem em escolas regulares e não especiais, para que haja uma maior inserção do deficiente na sociedade, vem percebendo retrocessos. Nós tivemos, por exemplo, no ano passado, uma ameaça muito grande de ter desmontado essa política nacional de educação especial. E nós vivemos ainda hoje com essa ameaça, né? Então, a proposta do MEC no ano passado foi no sentido de prever que as classes especiais continuariam trabalhando, colocar isso na política. E nós entendemos que, apesar de essas ainda existirem, nós entendemos que a previsão de que classes especiais, aquelas pessoas que não estão acompanhando, estejam em classes especiais, essa previsão contraria, vai de encontro com a Convenção da ONU e com a LB, com a Lei Brasileira de Inclusão. Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, 2003. O nome é grande e ela mudou muita coisa. O gráfico das pessoas com deficiência nas escolas se inverteu. De acordo com o INEP, 92% dessas pessoas já estudam em escolas regulares e inclusivas. Zilá, de 6 anos, faz parte dessas estatísticas. Ela sempre estudou numa escola regular, dividindo o espaço com colegas sem deficiência. Foi uma escolha dos pais. Nunca passou pela nossa cabeça colocá-la numa escola especial. Para a gente sempre foi muito claro que ela, apesar de ser uma criança que tem condições específicas, necessidades específicas, ela tem a plena capacidade de estar convivendo com os outros. E isso seria essencial para a formação dela, na vida dela, né? Porque a pessoa com deficiência, quando ela vira um adulto, um adolescente, um jovem, ela não vai ficar segregada só com pessoas com deficiência. Ela vai estar convivendo no universo com todos. A inclusão, ela é um jogo de ganha-ganha, porque os benefícios da inclusão não são benefícios auferidos apenas pela pessoa com deficiência. Há muito benefício para a sociedade. A minha geração, a nossa geração, a gente não conviveu com pessoas com deficiência. A gente não estudou na sala de aula com pessoas com deficiência. Porque quando nós éramos mais novos, na nossa adolescência, na nossa infância, o paradigma que vigia era o paradigma da segregação, toda uma atividade, uma vida social apartada. Agora, e isso alimenta o preconceito. Na escola de Zilá, há uma política muito clara de inclusão de alunos com deficiência.
Na sala dela são 3. Para cada aluno, são feitas as adaptações que a professora vai achando necessárias. No caso de Zilá, almofadas para melhorar seu acesso à mesa, o papel e o giz de cera são maiores. É uma necessidade dela, por causa da visão, ela ainda não tem muita concentração, então eu preciso ampliar o espaço e também por causa da coordenação motora dela, que ela ainda, ao invés de a motora fina, ainda não está bem adequada, então a gente vai fazendo papel maior para ela ter mais espaço para desenhar, então é uma necessidade dela, de ampliar o papel, de fazer um lugar maior para ela poder desenvolver mais e aos poucos vai limitando. Eu vi que tinha um menininho que queria também escrever na lousa da Zilá. Como é que vocês resolvem isso? Sempre acontece isso, de querer igual, né? E a gente vai trocando também, quem quer sentar na almofadinha, quem quer fazer na lousa, até porque aquele é um cavalete da sala, então a gente usa com outras crianças também. Então sempre vai fazendo esse rodízio para não sentir que é uma coisa diferente dela. Zilá deve começar a se alfabetizar no ano que vem e em alguns aspectos está mais adiantada do que parte dos colegas. Um resultado de todo o acompanhamento extracurricular que ela recebe desde bebê, com terapeuta ocupacional, fonoaudióloga e psicopedagoga, além dos estímulos dados pelos próprios pais muito presentes. Para que nós consigamos, no futuro, pessoas com deficiência incluídas no mercado de trabalho, é imprescindível que elas tenham vivido na escola inclusiva. E a escola inclusiva, nesse sentido, ela é um benefício não apenas para as pessoas com deficiência, que têm a possibilidade de desenvolver o máximo do seu potencial, né, o máximo das suas habilidades, mas também para a sociedade, porque a inclusão das pessoas com deficiência agrega valor à sociedade, né, agrega valores importantes à sociedade. Esta edição termina com as imagens feitas pelos fotógrafos da Câmara durante as atividades legislativas da semana. E nesta sexta-feira, às 8 da noite, você confere o que foi notícia durante a semana no Legislativo, assistindo à revista da Câmara. O Jornal da Câmara volta na segunda-feira.